A paz de Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. No vídeo de hoje, eu quero abordar o tema que trata da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Santa Eucaristia. Essa doutrina antiquíssima na igreja cristã, na cristandade antiga, foi totalmente abandonada durante a Reforma Protestante do século XVI. Eu diria que a Reforma Protestante do século XVI foi uma verdadeira revolução. Não foi uma reforma. Porque reforma você não muda tudo. Você reforma, né? Você simplesmente repara algo que está com problemas. Você corrige erros numa reforma. E numa revolução, não. Você derruba, você implode, e numa revolução, não. Você implode um prédio e constrói outro totalmente diferente no lugar. E foi exatamente isso que aconteceu. A Reforma Protestante foi uma revolução francesa no campo teológico. Então, eu vou tratar nesse vídeo sobre a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, e num próximo vídeo eu quero tratar sobre o aspecto sacrificial do culto cristão, porque uma coisa decorre de outra, certo? Se Cristo está presente na Eucaristia, então, consequentemente, existe um sacrifício que os cristãos oferecem no seu culto. Então, isso vai ser abordado num segundo vídeo. Os protestantes, a Reforma Protestante, ela surgiu como um retorno à verdadeira fé, certo? E os protestantes sempre alegam isso, que a Igreja Católica abandonou a doutrina do Evangelho e foi incluindo ao longo dos séculos várias adições. Que a Igreja Católica foi incluindo ao longo dos séculos doutrinas estranhas ao Santo Evangelho. Eu queria que você, meu irmão e minha irmã, que confessam a fé protestante, que participa de alguma denominação, se isso faz sentido para você. Bem, segundo esse pressuposto de que a reforma veio trazer a pureza que foi abandonada supostamente pela Igreja Católica lá atrás, significa o seguinte, que os cristãos, durante 1600 anos, ficaram em total obscuridade. Que durante 1600 anos, nosso Senhor Jesus Cristo simplesmente abandonou a sua igreja, abandonou a sua promessa de estar conosco até o fim dos tempos, como nós lemos no Evangelho. Que então veio alguém, um iluminado, e trouxe a doutrina correta. Então, que só os cristãos do século XVI é que tiveram acesso à doutrina correta, porque durante 1600 anos a Igreja escondeu o que era verdade. Isso faz algum sentido? Pense aí. Acredito que não faz sentido nenhum. Alguns dizem ainda que a Igreja ela permaneceu fiel ao Evangelho até o século III, e quando Constantino tornou a fé católica como a fé oficial do Império, aí começaram a haver essas inclusões estranhas, supostamente. Será que isso é verdade? Então, para averiguar esse tema com toda a seriedade que ele merece, precisamos voltar às origens da nossa fé.
Precisamos verificar se existe algum testemunho antigo que trate desse assunto, certo? Bem, eu separei aqui para vocês alguns testemunhos primitivos sobre o tema que nós estamos abordando hoje, que é a presença real de Cristo na Eucaristia. Para quem não sabe, existe um conjunto de escritos dos primeiros cristãos, conhecidos como os pais da igreja, porque eles foram quem cuidaram da igreja após a morte dos apóstolos. Os apóstolos saíram pelo mundo inteiro conhecido, pregando o evangelho, seguindo o mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, que era ensinai a todas as gentes, pregando o evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E onde eles iam passando, eles instituíam a igreja naqueles locais, deixando ali bispos, presbíteros e diáconos. E esse período em que eles cuidaram da igreja, esses pais da igreja cuidaram da igreja, tecnicamente nós chamamos de o período patrístico, que vai do 1º século ao 8º século. E através desses escritos que nós podemos averiguar se houve alguma alteração na doutrina cristã ao longo do tempo e no que eles criam. Eu separei aqui, como eu disse, alguns testemunhos primitivos sobre o que os primeiros cristãos pensavam sobre a presença real de Cristo na Eucaristia. O primeiro deles, que eu vou ler aqui, são extraídos da carta de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio foi bispo de Antioquia e foi discípulo pessoal de Pedro e de Paulo. Santo Inácio foi martirizado pela sua fé, foi comido pelos leões no Coliseu Romano e conheceu São Pedro e São Paulo. Olha só o que ele fala sobre a presença de Cristo na Eucaristia. Não me agradam comida passageira, nem prazeres desta vida. Quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo, da descendência de Davi, e como bebida quero o sangue dele, que é amor incorruptível. Esse trecho foi extraído da sua carta aos Romanos. Mais ainda, apartai-vos das ervas daninhas que Jesus Cristo não cultiva, por não serem plantação do Pai. Não que tenha encontrado em vosso meio discórdias, pelo contrário, encontrei um povo purificado. Na verdade, os que são propriedade de Deus e de Jesus Cristo estão com o bispo, e todos os que se converterem e voltarem à unidade da igreja pertencerão também a Deus, para terem uma vida segundo Jesus Cristo. Não vos deixeis iludir, meus irmãos, se alguém se guiar um cismático, não herdará o reino de Deus. Se alguém se guiar por doutrina alheia, não se conforma com a paixão de Cristo. Sede solícitos em tomar parte numa só Eucaristia. Portanto, uma é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo. O cálice para a união de seu sangue. O altar, assim como também é o bispo, junto com seu presbítero e diáconos. Aliás, meus colegas de serviço. E isso para fazerdes segundo o que fizerdes. Veja que nesse trecho, Santo Inácio, além de falar que o pão é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo e o vinho é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, há aqui também a presença sacrificial do culto. Porque ele se refere aqui, um só altar, né? Então ele fala uma só Eucaristia, um só altar, o altar. Nas denominações protestantes temos altar? Exceto no luteranismo. Os luteranos ainda preservaram alguma espécie de altar. Calvino, a partir de Calvino, o altar já foi totalmente abolido. Vamos dar continuidade. Esta comida nós chamamos Eucaristia, da qual ninguém é permitido participar, exceto que creia que as coisas nós ensinamos são verdadeiras, e tenha recebido o batismo para o perdão dos pecados, e renascido,
e que vive como Cristo nos ordenou. Nós não recebemos as espécies como pão comum ou bebida comum, mas como Cristo Jesus, nosso Salvador, que se encarnou pela palavra de Deus e se fez carne e sangue para a nossa salvação. Assim também nós temos ensinado que o alimento consagrado pela palavra da oração, que vem dele, de que a carne e o sangue são, por transformação, a carne e a sangue daquele Jesus encarnado. São Justino, na sua primeira apologia. São Justino foi um pagão convertido à fé cristã em meados do 2º século, segundo a teoria de alguns, onde a igreja ainda estava pura, porque ela ainda não tinha sido adulterada pelo Império Romano, supostamente. São Justino faz parte de um conjunto de pais da igreja chamados pais apologistas, porque naquele tempo a fé cristã era perseguida e haviam insultos e mentiras de todos os lados. Então esses cristãos eminentes começaram a escrever uma defesa da fé cristã. E São Justino, que viveu em Roma e foi martirizado também, é um desses pais que escreveram várias dessas apologias. Então nós trouxemos aqui para vocês um trechinho dela. Como se observa, ele também fala com toda clareza que na Eucaristia estão presentes realmente, sem representação nenhuma, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele usa um termo muito interessante aqui, chamado transformação, que as espécies do pão e vinho se transformam verdadeiramente no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando aqui de testemunhos primitivos ainda dos primeiros séculos, primeiro e segundo século. Ok? Ainda na esteira de São Justino. Deus tem, portanto, anunciado que todos os sacrifícios oferecidos em seu nome, por Jesus Cristo, que está na Eucaristia do pão e do cálice, são oferecidos por nós cristãos em toda parte do mundo e são agradáveis a Ele. Mais uma vez, a presença real, e aqui ele fala também que isto representa, que isto é, e aqui ele fala também que a Eucaristia é um sacrifício que é oferecido, mas esse tema eu vou abordar em outro vídeo. Vamos então para mais um testemunho primitivo, ainda anterior à suposta alteração da doutrina evangélica pelo Império Romano. Cristo declarou o cálice, uma parte da criação por ser seu próprio sangue, pelo qual faz nosso sangue fluir. E o pão, uma parte da criação, ele estabeleceu como seu próprio corpo, pelo qual ele completa os nossos corpos. Santo Irineu de Leão, na sua obra Contra as Heresias. Santo Irineu foi bispo de Leão e foi discípulo pessoal de São Policarpo, que foi bispo de Esmirna. E São Policarpo foi discípulo pessoal de São João, apóstolo evangelista. Então veja aí a proximidade que Santo Irineu tem com a doutrina apostólica. E ele escreve isso na sua obra Contra as Heresias, que foi escrita contra os gnósticos. Os gnósticos acreditavam que numa dualidade em Deus, que existia um Deus bom, maravilhoso, e que existia um Deus não tão bacana assim, que foi o Criador do mundo. Então, portanto, os gnósticos tinham muita dificuldade em acreditar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho, porque eles não acreditavam que fosse possível ao Deus perfeito se encarnar na matéria. A matéria era algo ruim para os gnósticos. Segundo a doutrina deles, o nosso espírito ele está preso na matéria e precisa se libertar e encontrar a gnose, encontrar a sublimidade. Essa era a doutrina deles. Então, assim, basicamente. Então, Santo Irineu combate isso daí, reafirmando a doutrina que sempre foi recebida dentro da fé cristã e apostólica de que Cristo estava realmente presente nas espécies do pão e do vinho, que não era uma mera representação,
como os protestantes creem hoje. A reafirmação da doutrina apostólica da presença real de Cristo na Eucaristia e o combate à doutrina gnóstica fica ainda mais clara nesse trecho que eu vou ler aqui. Assim então, se a taça misturada e o pão fabricado recebem a palavra de Deus e tornam-se Eucaristia, que é dizer, o sangue e o corpo de Cristo, que fortifica e reconstrói a substância da nossa carne, como podem essas pessoas, os gnósticos, dizer que a carne é incapaz de receber o presente de Deus, que é a vida eterna, quando isto é feito pelo sangue e corpo de Cristo, que são seu membro? Perceba aqui que Santo Irineu reafirma a presença real de Cristo e combate a doutrina gnóstica, de que nada bom poderia estar na matéria. O espírito, ele precisa se libertar da matéria porque a matéria é ruim. Por isso que os gnósticos não criam na presença real de Cristo. Ainda na esteira de Santo Irineu. Como o apóstolo abençoado diz em sua carta aos Efésios, nós somos membros de seu corpo, de sua carne e de seus ossos. Efésios 5,30. Ele não está falando de forma espiritual ou de homem invisível. Um espírito não tem carne e ossos, conforme Lucas 24:39. Não, ele está falando do organismo possuído por um ser humano real, composto de carne e nervos e esqueleto. Isto é, este que é nutrido pela taça, que é o seu sangue, e é fortificado pelo pão, que é o seu corpo. O talo da vinha toma raiz na terra e futuramente dá frutos, e o grão do trigo cai na terra. João 12:24. Dissolve, acende outra vez, multiplicado pelo Espírito Santo, e finalmente depois é processado e colocado para uso humano. Esses dois então recebem a palavra de Deus e tornam-se Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. Santo Irineu, a sua obra contra as heresias. Veja aqui que Santo Irineu, para defender também a presença real, ele traz a doutrina do apóstolo de que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo ressuscitou no seu corpo material, que depois da ressurreição tornou-se um corpo glorificado. Todos nós cremos que Cristo está no céu, no seu corpo glorificado, que ele tem carne, que ele tem sangue. Então estamos unidos a ele, na sua carne e no seu corpo e no seu sangue, conforme a doutrina do apóstolo. Por isso que o apóstolo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Porque Cristo tem um corpo real. Cristo não é só espírito, Cristo é realidade visível e tocável. Ainda na esteira de Santo Irineu, vamos lá. Somente como o pão que vem da terra, tendo recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas Eucaristia, consistindo de duas realidades, divina e terrestre. Assim nossos corpos, tendo recebido a Eucaristia, não mais corruptíveis, porque eles têm a esperança da ressurreição. Santo Irineu de Leão, na sua obra contra as heresias, novamente. Veja que, note você que até o presente momento eu estou reunindo só testemunhos primitivos que são anteriores ao século IV. Perfeito? Temos mais. Acabou não. Temos mais. O sangue do Senhor realmente é duplo. Há seu sangue corpóreo, porque nós somos redimidos da corrupção, e seu sangue espiritual, com que nós somos ungidos. O que significa? Beber o sangue de Jesus é compartilhar sua imortalidade. O vigor da palavra é o Espírito Santo somente como o sangue é o vigor do corpo. Do mesmo modo, como o vinho é misturado com água, assim é o Espírito com o homem. O único, o vinho e água nutrido na fé, enquanto o outro, o Espírito, conduz-nos para a imortalidade. A união de ambos, entretanto, da bebida e da palavra, é chamada Eucaristia, digna de louvor e presente excelente. Todos aqueles que partilham disto na fé são santificados no corpo e na alma. Pela vontade do Pai, a mistura divina, homem, está misticamente unida ao Espírito e à Palavra. São Clemente de Alexandria.
o ano 202 depois de Cristo. Eu não sei se vocês notaram, mas quando eu trouxe os testemunhos de São Justino, de Santo Irineu e agora de Clemente de Alexandria, eles se referem que eles falam que as espécies do pão e do vinho tornam-se verdadeiramente corpo e sangue de Cristo após a palavra de Deus. O que é isso? Eles estão falando sobre as palavras da consagração que o sacerdote faz quando está de posse das espécies, que ocorre até hoje, até o presente momento, em toda a missa católica. Seja da Igreja Católica Latina, ou seja das igrejas católicas orientais ortodoxas. Ainda na esteira de São Clemente de Alexandria. A palavra é tudo para uma criança. Ambos pai e mãe, ambos instrutor e enfermeira. Comam a minha carne, ele diz, e bebam o meu sangue. O Senhor nos nutre com esses nutrientes íntimos. Ele nos entrega a sua carne e nos dá o seu sangue, e nada é escasso para o crescimento das suas crianças. Ó mistério incrível! Mais uma vez, São Clemente de Alexandria, reafirmando a doutrina apostólica claríssima da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo nas espécies do pão e do vinho. Vejam agora o que diz São Cipriano de Cartago. São Cipriano também viveu naquele suposto período que dizem que a igreja ainda não tinha adulterado a doutrina do Evangelho. Olha só que interessante esse texto dele. Acompanhe comigo. Ouve o que foi dito a Raabe, na qual era prefigura da igreja. Recolhe teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família junto de ti, na tua casa, e qualquer um que ouse sair fora da porta da casa, será ele próprio culpado da sua perda. Josué, capítulo 2, versículos 18 e 19. Igualmente, o sacramento da Páscoa antiga, como lemos no Êxodo, exigia que o cordeiro, morto como figura de Cristo, fosse comido numa só casa. Eis as palavras de Deus. Seja comido numa só casa, não jogueis fora da casa carne alguma dele. Conforme Êxodos 12:46. A carne de Cristo, santo do Senhor, era como os primeiros cristãos chamavam a Eucaristia. O corpo e sangue de Cristo Jesus não pode ser jogado fora. Para os que nele creem, não há outra casa a não ser a única igreja. Na sua obra, a unidade da Igreja Católica. Perceba aqui que ele faz um paralelo entre a Páscoa dos judeus e a Páscoa cristã. Na Páscoa dos judeus, ali no Êxodo, o Senhor manda que o cordeiro seja comido dentro da casa. Todos os membros da família têm que estar reunidos na mesma casa, como figura da igreja, que é única. E da mesma forma, na Páscoa cristã, o cordeiro é Cristo. E também, da mesma forma como na antiga, nenhuma parte do seu corpo e do seu sangue pode ser jogado fora. Por isso que até hoje os sacerdotes católicos têm todo cuidado com as espécies depois de consagradas, porque ali está presente ainda nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo um paralelo com o Êxodo aqui, nesse texto de São Cipriano. Como eu pude atestar aqui para vocês, o cristianismo ainda na sua fonte nascente, ainda lá no iniciozinho, sempre creu que Cristo está presente realmente nas espécies do pão e do vinho, que o pão e o vinho são realmente seu corpo e seu sangue. O único questionamento que houve nesse período foi dos gnósticos, pelas razões que eu já apresentei. Eles tinham uma doutrina totalmente esdrúxula sobre Deus e sobre a matéria. Por isso que eles não acreditavam que Deus, sendo perfeito, poderia se encarnar. Inclusive, eles negavam até mesmo a ressurreição de Cristo. Combatida a heresia gnóstica, que apareceu ali no início do primeiro século e foi até o finalzinho do segundo século, combatida brilhantemente por Santo Irineu de Leão na sua obra Contra as Heresias, houve uma paz sobre esse assunto
na igreja e na cristandade até a Reforma Protestante. Perceba que a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo em corpo e sangue nas espécies do pão e do vinho, na Eucaristia, era crida há muito tempo na igreja, desde os tempos apostólicos. Não foi uma invenção tardia em função da igreja ter se tornado uma religião oficial do Império Romano, como muitos acusam. Veja que eu trouxe aqui vários testemunhos primitivos anteriores ainda a Constantino e anteriores ao Edito de Milão, que é do século IV. Mas o único questionamento que existia no período antigo sobre essa doutrina eram dos gnósticos, porque eles tinham uma doutrina totalmente espúria sobre Deus e sobre a matéria. Eles não acreditavam que a matéria pudesse abarcar a Deus, que Deus pudesse se encarnar. Eles nem acreditavam na encarnação de Cristo e nem na ressurreição. Para eles a matéria era realmente ruim. Mas eu não quero abordar o assunto da gnose nesse vídeo, não é o nosso escopo neste momento. Depois que a heresia gnóstica assumiu da cristandade, houve uma paz na igreja sobre esse assunto, certo? E esse assunto voltou a ser novamente questionado somente na Reforma Protestante. Mas ainda assim, Lutero conservou grande parte da doutrina evangélica sobre esse tema. Agora, será mesmo que a presença real de Cristo na Eucaristia não tem amparo bíblico, como dizem muitos? Vamos ver. Eu selecionei aqui alguns trechos do Santo Evangelho que nós vamos analisar sobre esse tema. Eu vou começar com o Evangelho de João. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: do céu deles pão a comer. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, contudo, não credes. João 6, 31, 36. Aqui Jesus começa a introduzir a doutrina de que Ele é o pão que desce do céu, que Ele é o pão da vida. Lembram que Justino, Clemente e outros disseram que após a palavra de Deus há a transformação das espécies? Essa é a doutrina católica, de que Cristo do céu se transforma nas espécies do pão e do vinho. Que Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. Isso está aqui no Evangelho. Vamos continuar na esteira de São João. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam: não é Jesus o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, disse agora: desci do céu? Ainda, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Ele não diz que representa, ele diz que é a carne dele. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disseram-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 50 e 58. No Santo Evangelho de São Mateus, nós temos aqui a instituição da Ceia do Senhor. Vamos acompanhar. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Durante a ceia, tomou Jesus um pão, pronunciou a fórmula da bênção, partiu e, dando-o aos seus discípulos, disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomou depois um cálice, deu graças, passando-lhe disse: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue, do testamento, derramado por muitos em remissão dos pecados. Aqui nosso Senhor Jesus Cristo diz claramente, com todas as letras garrafais, que o pão é o seu corpo e que o cálice é o seu sangue. Não diz que representa. E diz ainda que aquilo está sendo oferecido para a remissão dos pecados. Naquele trecho que eu li anteriormente em João 6, versículos 50 a 58, no iniciozinho, Jesus fala o seguinte, eu vou voltar um pouquinho porque é interessante o paralelo entre esses dois textos. Jesus fala lá, né? Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja o paralelo entre os dois textos. Percebam aqui o paralelo que há entre o texto de João 6 e Mateus 26 a 29. Em João 6, nosso Senhor Jesus Cristo ainda não tinha instituído a Santa Ceia, mas ele vinha já introduzindo, nesse tempo, essa doutrina de que ele é o pão da vida, que seria entregue para a remissão dos nossos pecados. Conforme ele diz aqui, ó, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E aqui em Mateus ele fala que o pão é a carne dele e que está sendo entregue para a remissão dos pecados. O mesmo texto evangélico se encontra também em Marcos 14, 22 a 25, em Lucas 22, 15 e 20. Será que os apóstolos entenderam errado essa doutrina de Cristo, da sua presença real na Eucaristia? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. O cálice de bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Novamente, ele não disse que representa, ele disse que é. Mas há ainda um trecho nessa sua carta que é ainda mais claro ainda. Acompanhe. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei-o em memória de mim. Assim,
Todas as vezes que comei deste pão e bebeis desse cálice, lembrais da morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. E cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 29. Aqui o apóstolo Paulo repete mais uma vez a instituição da ceia, reafirma a presença real de Cristo na Eucaristia. Ainda dá um alerta. Cristo é tão presente na Eucaristia, realmente no seu sangue e no seu corpo, que quem toma a Eucaristia indignamente comete um grande pecado. Ora, não haveria nenhum sentido se fosse uma mera representação. Que grande pecado nós estaríamos cometendo se fossem só meras espécies do pão e do vinho. Certo? Então, como nós vimos aqui, também no Evangelho não há nada contrário à doutrina da Eucaristia, que sempre foi ensinada dentro da fé católica e que foi questionada posteriormente pelos protestantes. Tardiamente, diga-se de passagem, lá no século XVI. Tivemos então um período de paz entre o início do segundo século e ali no iníciozinho do século XVI isso foi novamente questionado. Então os cristãos do mundo inteiro nesse período todo estiveram enganados? É isto mesmo que vocês querem que nós acreditemos? Vocês conseguem dormir com um barulho desse? Eu queria falar sobre o que disse um teólogo protestante sobre esse assunto, um estudioso dos pais da igreja. A obra que eu quero referir agora chama-se Patrística, Origem e Desenvolvimento das Doutrinas Centrais da Fé Cristã. O autor é John Norman Davidson Kelly, que faleceu em 1997. Ele era calvinista, se eu não me engano, e faleceu como anglicano. Certo? A obra é essa aqui, da editora Vida Nova. Certo? Vamos lá. Então, lembrando, esse livro não é católico. Esse livro é uma publicação protestante que trata da doutrina dos pais da igreja. E ele vem falando sobre vários assuntos e tal. E lá pelo capítulo 16, na página 320, ele fala sobre a doutrina dos sacramentos. Como que os pais da igreja viam a doutrina dos sacramentos. É importante eu falar disso para nós chegarmos lá ao tema da Eucaristia, porque depois daqui ele vai falando sobre os diversos sacramentos, né? Então ele fala aqui o seguinte: segundo Teodoro de Mopsuestia, cada sacramento é a indicação por meio de sinais e símbolos de realidades invisíveis e inefáveis. Enquanto Pseudo Dionísio, que viveu no final do V século, afirmava que os ritos sensíveis são representações de coisas inteligíveis às quais nos conduzem e nos levam. Assim também Ambrósio faz distinção entre o ritual externo e a graça ou a presença invisível. Então veja que ele, ao estudar a doutrina dos sacramentos conforme o cristianismo antigo, ele fala que os sacramentos são uma graça invisível presente num gesto visível, que é exatamente o que ensina a Igreja Católica. A Igreja Católica ensina exatamente isso, que os sacramentos são uma graça invisível escondida num gesto, num ritual, né? Numa ação visível. Então perceba aqui
que, segundo a teologia patrística, símbolos e sinais não são uma mera representação, não é uma figura, não é um desenho, não é uma maquete. Isso é muito importante dizer. Quando eles falam de símbolo, é porque o símbolo esconde uma realidade. Ele esconde, ele coloca em mistério uma realidade que não estamos vendo. Certo? Então, continuando aqui na mesma página 320, ele fala o seguinte: Agostinho dá destaque especial a esse contraste. O sacramento em si, declara Agostinho, é uma coisa e o poder, a virtude, o sacramento é outra. Em outro trecho ele escreve sobre o pão e o vinho da Eucaristia. Por isso eles são chamados sacramentos, porque uma coisa se vê neles, outra se depreende. Aquilo que se possui uma aparência corpórea, mas o que se depreende tem um fruto espiritual. Veja que um estudioso protestante, um teólogo protestante, ao estudar a doutrina dos pais da igreja, ele verifica que eles tinham a concepção sacramental exatamente igual a que nós católicos defendemos, que a Igreja Católica sempre ensinou. Bem, então, agora que nós pontuamos o que é símbolo, que o símbolo não é uma mera representação, não é uma mera figura, não é um adesivo, não é uma maquete, não é um modelo, é simplesmente uma realidade invisível que se esconde debaixo de uma realidade visível, né? Então, com base nisso, aí lá na frente ele vai falar sobre a Eucaristia, que é o tema que nós estamos estudando aqui. Então, lá na frente, ele fala na página 335 sobre a presença na Eucaristia. Então, ele fala o seguinte: ao examinarmos a doutrina posterior da Eucaristia, é conveniente começar, como no capítulo 8º, com as ideias da época acerca da presença do Senhor no sacramento. Deve-se entender, já desde o início, que o ensino eucarístico em geral era inquestionavelmente realista. Isto é, o pão e o vinho consagrados eram interpretados, tratados e designados como corpo e sangue do Salvador. Vocês ouviram isso? Quem está dizendo isso não é um estudioso católico das fontes primitivas da fé. Quem está dizendo isso é um estudioso protestante. Essa obra é protestante. Edições Vida Nova, uma editora protestante. Bem, então ele vai dizer o seguinte aqui na página 336 ainda. Ó. Obviamente, não se deve supor que nessa linguagem simbólica, né, voltando, lembre-se do conceito de símbolo, não é mera representação. O símbolo é algo visível que esconde uma realidade invisível, né? Então vamos lá. Obviamente, não se deve supor que essa linguagem simbólica deixasse implícito que o pão e o vinho eram considerados meros indicadores ou indícios de realidades ausentes. Pelo contrário, eram aceitos como sinais de realidades que, de alguma forma, estavam de fato presentes, embora fossem captadas somente pela fé. É isso que ele diz sobre o que os pais da igreja falam sobre a Eucaristia. Então, percebam, um historiador protestante, uma obra protestante, confessa com todas as letras que a igreja antiga, os pais da igreja, sempre acreditaram na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. O pai da Reforma também cria na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Para ele, Cristo só estava presente ali nas espécies eucarísticas apenas no ato da consagração e durante o culto. Depois disso, voltavam a ser pão e vinho. Essa é a diferença. Tanto que a denominação luterana é a única denominação protestante onde se tem um altar
em suas igrejas. Percebam isso. Calvino e os reformadores que vieram depois disso já negavam totalmente essa presença real. Por isso que em suas igrejas, em suas denominações, não há altar. Porque já que não há presença real de Cristo na Eucaristia, não há sacrifício, então uma coisa decorre de outra. Mas olha só o que Lutero falava sobre isso. Eu queria que alguém fosse assaz hábil para persuadir-me de que na Eucaristia não se contém senão pão e vinho. Esse me prestaria um grande serviço. Eu tenho trabalhado nessa questão a suar, porém confesso que estou encadeado. Eu não vejo nenhum meio de sair daí. O texto do Evangelho é claro demais. Vejam, Lutero confessa que o texto do Evangelho é claro demais e que ninguém conseguiria tirar dele essa ideia de que Cristo não estava presente ali em corpo e sangue. Realmente. Ainda mais palavras de Lutero. As palavras e gestos de Cristo na instituição da Eucaristia estão no coração da celebração. A refeição é o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. O sacramento da sua presença real. Palavras de Lutero. Presença real. Cristo cumpre de modos múltiplos a sua promessa de estar com seus para sempre, até o fim do mundo. Mas o modo da presença de Cristo na Eucaristia é único. Jesus disse sobre o pão e o vinho da Eucaristia: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O que Cristo disse é verdade e cumpre-se todas as vezes que a Eucaristia é celebrada. A Igreja confessa a presença real, viva e ativa de Cristo na Eucaristia. Ainda que a presença real de Cristo na Eucaristia não dependa da fé dos indivíduos, todos estão de acordo para dizer que o discernimento do corpo e do sangue de Cristo exige a fé. Que coisa, não? São as palavras do reformador. São as palavras do pai da reforma. Bem, eu vou encerrar por aqui. Então, fazendo um apanhado de tudo o que nós falamos aqui, tratamos dos escritos primitivos anteriores ao Edito de Milão de Constantino, e que mostram que os pais da igreja, os cristãos primitivos, já criam nessa presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. Vimos os fundamentos no Santo Evangelho sobre essa instituição, onde o próprio Cristo diz que Ele é o pão do céu, que Ele é o maná que desceu do céu, que será entregue para a remissão dos nossos pecados. Isso é novamente repetido por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no capítulo 11, que eu li para vocês. Citei aqui a obra de, deixa eu ver o nome dele novamente, John Kelly, onde ele estuda a doutrina dos pais da igreja e ele verifica que os pais da igreja repetem a doutrina católica sobre os sacramentos e sobre a Eucaristia. E aqui o pai da reforma, como nós vimos, não abandonou totalmente a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Ele fez uma alteração, né? Que para ele, Cristo só está presente nas espécies ali na consagração. Depois disso, não existe mais a presença dele. E nós católicos sempre defendemos, desde sempre, que após a consagração das espécies, Cristo está ali sempre presente. Por isso que nós devemos ter o cuidado com o Cordeiro de Deus, assim como manda o Êxodo, naquele trecho que eu li, onde Nosso Senhor fala, que Deus Pai fala que ali, na ceia pascal dos hebreus no Egito, nada da carne do Cordeiro poderia se perder. Ora, se há uma presença real de Cristo na Eucaristia, como nós atestamos que há, isso decorre o quê? Que o culto cristão é um sacrifício. O sacrifício do Cordeiro imolado, o Cordeiro perfeito. Então, no próximo vídeo nós vamos abordar essa questão do sacrifício do culto. Que o culto cristão verdadeiro, ele é um sacrifício, porque Cristo está novamente presente
na Eucaristia, está realmente presente na Eucaristia e é oferecido a Deus como sacrifício perfeito. Até lá. Muito obrigado.